Sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Fundamentos da Teoria da Computação. E aí, como estão achando da disciplina? Um tantinho difícil, né? Mas não desistam, o segredo é não se apavorar e reler o material quantas vezes achar necessário. Quer uma dica? Se você está lendo o material e enganchar em alguma parte, tiver alguma dificuldade, não pule e prossiga com a dúvida. Faça uma breve pesquisa sobre o tópico, especificamente, e tire suas dúvidas antes de prosseguir. Provavelmente você achará outros exemplos e formas de explicar o conteúdo que vão ajudar a tornar mais claro para você. Não se esqueça também que o conteúdo não será cobrado em profundidade, mas os conceitos principais que você pode se direcionar pelas videoaulas na disciplina estão listados no ambiente virtual de aprendizagem. Nesta aula de hoje, por exemplo, vamos ver as linguagens gramaticais livres de contexto, os autômatos de pilha, as linguagens e gramáticas livres sensíveis ao contexto e as máquinas de Turing com fita limitada. Uma linguagem informal, como já vimos, é considerada livre de contexto quando suas regras de produções podem ser aplicadas independentemente do contexto, do símbolo não terminal. Não importa quais símbolos existam na gramática livre de contexto, o único símbolo não terminal existente do lado esquerdo de uma regra pode sempre ser substituído pelo lado direito. E isso é o que distingue a gramática livre de contexto da gramática sensível ao contexto. Essa regra tem uma longa lista de palavras, né, e também regras sobre os tipos de palavras que podem ser adicionadas em qualquer ordem. Normas superiores combinam várias regras inferiores para fazer uma frase. Uma sentença, então, uma frase, pode ser gramaticalmente correta, mas pode não ter nenhum significado. Então, cada regra tem o seu próprio símbolo, o qual pode ser substituído com símbolos que representam as regras inferiores, que podem ser substituídos por palavras. Então, isso também pode ser feito na ordem inversa, né, para verificar se uma frase é gramaticalmente correta. Linguagens geradas por gramáticas livres de contexto são conhecidas como linguagens livres de contexto. Diferentes gramáticas livres de contexto podem gerar até a mesma linguagem livre de contexto. O problema da igualdade, que é considerado o problema da igualdade de idiomas, né? Gramáticas livres de contexto surgiram da linguística, onde são utilizadas para descrever a estrutura de frases e palavras em linguagem natural. E elas foram, de fato, inventadas pelo linguista Noam Chomsky para esse fim, mas não foram utilizadas da maneira originalmente esperada. Em contrapartida, em ciência da computação, com o uso de conceitos recursivamente definidos, então aumentou, as gramáticas livres de contexto foram usadas cada vez mais e mais. As primeiras aplicações das gramáticas eram principalmente para descrever a estrutura de linguagens de programação. Uma aplicação mais recente foi a utilização de uma gramática livre de contexto em uma parte essencial da linguagem XML, por exemplo, né? Na ciência da computação, uma notação popular para gramáticas livres de contexto é o formalismo de Backups-Noah, ou BNF. Nós vamos ver como representar, então, essa notação. Aqui um exemplo de representação de notação de BNF, né? Nós temos ali a indicação do início do programa, e que implica na declaração de variáveis, né, ou de símbolos não terminais, e uma lista de comandos. E aí depois eu posso abrir essa lista de comandos aí logo abaixo, em comando após comando, né, um comando que pode conter uma outra lista de comandos, ou então um lambda aí que vai representar um vazio, né, quer dizer, o final desses comandos. Né? E aí, nessa lista de comandos, eu posso ter um outro comando que venha com o comando enquanto, por exemplo, ou o comando se, ou um comando de atribuição, e assim por diante. Né? Detalhando aí, por exemplo, alguns desses comandos que a gente já viu em linguagens de programação, quando eu tenho o comando enquanto,
né? Então eu tenho enquanto, e aí eu vou ter uma expressão lógica que pode dar um resultado verdadeiro ou falso, né? E aí, se o resultado for verdadeiro, então faça-se essa lista de comandos, né? E um fim enquanto. Uma outra estrutura bastante conhecida é a estrutura condicional se. Né? Quando eu tenho o comando se, eu tenho uma expressão lógica também que vai me retornar, né, de acordo com sua execução, um resultado falso ou verdadeiro. E se esse resultado for falso, então nada é feito. Se o resultado for verdadeiro, então uma lista de comandos pode ser executado. E, além disso, eu posso ter um se não, ou vários se não cis aí dentro, quer dizer, se essa primeira condição não for satisfeita e uma segunda for satisfeita, então executa um outro bloco de comandos. Se não, se for a terceira que for satisfeita, então executa-se um outro bloco de comandos, né? Até eu tenha uma última condição que eu vou representar lá após o se não, né? E o fim se, que vai me fechar esse bloco de condicionais, né? Que eu posso estar utilizando aí de forma concatenada. Né? Detalhando aí o se não cis, tá vendo? Eu tenho o se não se então com a expressão lógica, se não, que vai me dar uma segunda expressão lógica concatenada à primeira do se, né? Então, se essa segunda expressão lógica for satisfeita, essa outra lista de comandos será executada. E aí eu posso estar concatenando quantas eu quiser, né? Quantas se não cis eu quiser, para estar representando as regras de um problema. E por último, se não, vai me dizer qual é a última condição, ou mais que isso, se nenhuma das condições anteriores forem verdadeiras, então ele executa essa última lista de comandos que vem após o se não, né? E aí eu posso ter também um comando de atribuição, né, onde eu tenha uma variável que vai receber, né, daí representado como a setinha invertida, a setinha para a esquerda, que vai receber o valor de uma determinada expressão. Agora vamos às definições que nos interessam. Nós temos aí nesse slide a definição de gramática. Então a gramática vai ser representada por uma quádrupla, né, o V, sigma, P e S, né, onde V vai ser um conjunto finito e não vazio dos símbolos terminais e não terminais. Eu posso ter variado os símbolos aí dentro. O sigma, que é o meu alfabeto, é um conjunto também finito, não vazio, somente com símbolos terminais, que corresponde então ao alfabeto da linguagem definida por essa gramática. O P vai ser um conjunto finito e não vazio das regras de produção, quer dizer, todas as regras que tiver esse formato alfa implica beta, né, onde alfa eu sei que é um elemento que pertence ao conjunto V menos sigma, e beta eu sei que é um elemento que pertence ao conjunto V asterisco, que vai me dar as variadas combinações aí de símbolos terminais e não terminais. O S, então, vai ser a raiz da gramática, a origem de tudo, né? E o S pertence também ao V menos sigma. Nós temos aí um exemplo que demonstra a estrutura de uma gramática qualquer, onde eu tenho, por exemplo, fazendo essa analogia à gramática que forma uma linguagem natural. Eu poderia ter uma frase que ela é composta de sujeito, verbo e complemento, né? As variações possíveis para sujeito. Então, sujeito implica o homem, ou sujeito pode implicar a mulher, né? Eu tenho como verbo leu e tenho como verbo escreveu, essas duas possibilidades. Eu tenho complemento e aí eu vou ter um adjetivo e livro. Então, percebam que os itens frase, sujeito, verbo, complemento, adjetivo são símbolos não terminais, né? São símbolos variáveis. Os demais, o homem, a mulher, leu, escreveu, livro, ótimo, péssimo, são símbolos terminais, né? Então, eu poderia ter a formação aí, ó, para adjetivo, eu ainda poderia ter os valores de ótimo e péssimo, ou um vazio, quer dizer, sem adjetivo. Então, eu poderia estar formando frases a partir dessas regras com essa combinação de símbolos terminais e não terminais. Se eu utilizar, por exemplo, a primeira regra de sujeito implica o homem, então na frase eu teria o homem, poderia estar usando a primeira opção de verbo leu, o homem leu, e o complemento
eu posso estar usando a primeira opção de adjetivo, ótimo livro. Né? Então, eu teria o homem leu um ótimo livro. Fazendo as substituições, quer dizer, retornando às regras mais inferiores para substituir a uma regra mais geral e complementá-la tendo a frase formada por essa gramática. Como pode-se perceber, os símbolos não terminais em gramáticas livres de contexto podem ser utilizados para representar classes sintáticas bem definidas, permitindo então um elevado grau de intuição e de clareza na interpretação e na estruturação de sentenças pertencentes a essa linguagem. Quando utilizados para representar subconjuntos de linguagens naturais, ou mesmo linguagens pseudonaturais, como, por exemplo, as linguagens empregadas em sistemas de consulta de banco de dados e em diversos outros tipos de interface homem-máquina, especialmente nos aplicativos voltados para usuários leigos em computação, então as gramáticas livres de contexto desempenham um papel muito importante para os projetistas de tais sistemas, pois permitem a formalização da linguagem de interface, facilitando a construção do seu respectivo reconhecedor. No entanto, a maior aplicação das gramáticas livres de contexto ocorre na formalização sintática das linguagens de produção de alto nível. Rigorosamente, não se pode dizer que tais linguagens sejam propriamente livres de contexto. Na verdade, a formalização completa de sua sintaxe exigiria dispositivos mais complexos, como é o caso das gramáticas do tipo 1, uma vez que a grande maioria de tais linguagens apresenta dependências de contexto que não podem ser representadas por gramáticas do tipo 2, ou livres de contexto. Não obstante a simplicidade das gramáticas livres de contexto, as torna muito atraentes para a representação formal, ainda que parcial, da sintaxe de tais linguagens. As gramáticas livres de contexto constituem, pois, uma solução de compromisso em que o rigor da definição sintática é ligeiramente sacrificado em favor do uso de uma notação mais intuitiva e fácil de ser manipulada do que as gramáticas do tipo 1. Vamos ver um exemplo no slide. Então, aí nós temos um exemplo de uma gramática livre de contexto que é definida da seguinte forma. Seja P um conjunto de regras abaixo e considerem-se sigma, V e S, subentendidos, quaisquer. Então, nós temos essas regras. As representações aí de letras maiúsculas para símbolos não terminais e letras minúsculas para símbolos terminais. Então, nós temos que esão implica em tesão e esão, mais esão. Esão implica tesão. Tesão implica efão vezes tesão. Tesão implica efão. Efão implica simplesmente o aí entre parênteses, o esão. E efão implica em um azim, que é um símbolo terminal conhecido. Então, nós vamos considerar a sentença azim vezes azim mais azim, e verificar se ela pode vir se ela faz sentido, dentro desse contexto dessa gramática, que a gerou. Ela pode ser obtida, então, através da seguinte sentença. Se eu começar pela implicação esão implica tesão, que é a nossa segunda regra, eu posso ter com isso de que eu sei que esão também implica efão mais tesão, então eu posso substituir isso no primeiro lado da implicação. Então eu tenho que efão vezes tesão implica em azim vezes tesão, já que eu tenho que efão, ele implica azim. Então eu posso substituir o efão pelo azim e ainda manter o sentido. Então nós estamos em azim vezes tesão. Como eu tenho que o tesão implica o efão, eu posso fazer essa substituição de novo. Então, eu vou ter a implicação de azim vezes efão. Mas o efão, ele pode ser o entre parênteses. Então, eu faço essa substituição também, por essa regra, utilizando a quinta regra. Então, eu tenho azim vezes o entre parênteses. Mas esse entre parênteses, o ele implica o tesão mais esão, que é a nossa primeira regra lá. Então, eu posso fazer essa substituição sem alterar o sentido ainda. Então, azim vezes tesão mais esão. E aí, eu posso continuar minhas substituições. Eu tenho o meu tesão, que implica o meu efão, eu faço essa substituição. E aí, para eu chegar no efão, que implica o azinho, e aí, então, eu vou ter
o azinho que multiplica azinho mais ezão. Tá, uma vez que eu tenho esse ezão, eu posso voltar lá de novo na minha segunda regra, que é o ezão implica tesão, fazer essa substituição, né? E eu tenho também que tesão implica efão, eu faço essa substituição novamente. E por último, utilizando a última regra, efão implica azinho, eu faço essa substituição, portanto, eu consigo chegar facilmente na sentença azinho vezes azinho mais azinho, né? Então, portanto, essa sentença é uma sentença válida, né, e possui significado dentro dessa gramática proposta por esse conjunto de regras. O alinhamento de construções é a característica que distingue as linguagens estritamente do tipo 2 das linguagens do tipo 3. Né? Pertence a uma linguagem estritamente do tipo 2 apenas e tão somente as sentenças que, para cada ocorrência de um dado delimitador, no caso de abrir parênteses, haja uma correspondência, uma ocorrência de um outro dado qualquer. Então, através do qual se forma, no caso do fechamento de parênteses, né, para delimitar o final dessa expressão. Além disso, a subcadeia situada entre esse par de delimitadores pode ser gerada através das mesmas regras de formação válidas para a sentença completa, caracterizando dessa maneira o alinhamento de suas construções. Agora vamos ver um recurso visual bastante interessante, né, para a representação de uma estrutura de sentenças ou formas sentenciais de linguagens livres de contexto. São as árvores bidimensionais. É um recurso muito utilizado tanto na teoria quanto na prática, né, da implementação de linguagens. Uma vez que, primeiro, ele proporciona meios para uma melhor visualização de estrutura das sentenças, das linguagens, facilitando a análise das mesmas. Segundo, ele auxilia, né, a demonstração formal de teoremas na interpretação de certos resultados teóricos e na assimilação de vários conceitos. E terceiro, ele facilita a representação interna nos compiladores e interpretadores da estrutura das sentenças analisadas, registrando importantes informações estruturais sobre essas mesmas a serem utilizadas em outros estágios de processamento da linguagem. Então, formalmente, uma árvore de derivação, que é uma árvore bidimensional, ele é um sistema de representação de sequências de derivações em uma gramática livre de contexto. Uma gramática G, né, dado a sua quádrupla V, sigma, P e S, consistindo em um grafo orientado e ordenado acíclico com as seguintes propriedades. Então, primeiro, todo vértice é rotulado com um elemento de V, né, unido com um elemento vazio. Segundo, o rótulo da raiz é sempre S. Terceiro, os rótulos de vértices internos são elementos de N, né, onde eu tenho que N vai ser o V menos o sigma. E quarto, se um vértice tem um rótulo A, por exemplo, e x1, x2 até o xn, são descendentes diretos de A ordenados da esquerda para a direita, então eu digo que A implica x1, x2 até xn e deve pertencer ao conjunto P de regras, né? Eu digo que essa é uma regra válida. E quinto, se um vértice possui o rótulo, o epsilon, né, que é o elemento vazio, então este vértice deve ser simultaneamente uma folha e descendente único do seu ancestral direito. Portanto, eu vou ter aí o ponto onde serão finalizados cada um dos braços, né, dos galhos dessa árvore. Nesse exemplo, então, de árvore de derivação, eu tenho aquela mesma construção, aquele mesmo conjunto de regras que eu coloquei para ser lembrado aí à esquerda, e aí, a partir dele, eu consigo montar, então, a minha árvore de derivação. E então, eu tenho lá que logo abaixo de E, eu tenho que E implica T, então representado no primeiro galho da árvore. Então, nós começamos a partir de E, né? Então, o meu S é E. E a partir de E, então, eu tenho o primeiro filho, que é o T. Eu tenho que o T implica F vezes T, né? Então, eu tenho embaixo aí como folhas o F vezes e o T, mas o T tem outras implicações, então o T vai ter mais
conteúdo de árvore aí para baixo. Eu tenho lá nas regras que o T implica o F, né? Que é a quarta regra, né? O T implica F. Então, eu tenho logo abaixo do T, eu tenho o F. Eu sei que o F implica o E em parênteses, então eu tenho aí o E em parênteses logo abaixo. E eu sei que o E implica T mais E, que é a nossa primeira regra lá. Então, eu vou ter abaixo do E o T mais E, né? Eu tenho que o T implica F, então logo abaixo desse último T folha eu vou ter o F, então o F passa a ser folha. E eu tenho abaixo do E, que o E implica T e o T implica F, então eu vou ter lá o F folha. Aplicando a última regra lá, o F implica em Azim, então no final eu vou ter como folha os valores Azim e Azim. Se eu observar fazendo uma leitura da esquerda para a direita, e tirei esse exemplo do livro, faltou inclusive colocar o valor de Azinho lá naquele primeiro F, né, derivado de T e E. Então eu teria que Azim vezes, abre parênteses, Azim mais Azim, fecha parênteses. Então, através dessa árvore, eu consigo chegar eficientemente, aplicando as regras, né, na hierarquia, a sentença que nós estávamos analisando, que é Azim vezes, abre parênteses, Azim mais Azim, fecha parênteses. Vimos até aqui que, apesar das inúmeras aplicações dos formalismos associados às linguagens regulares, existem aplicações que requerem linguagens mais sofisticadas e que, portanto, envolvem o uso de formalismos mais sofisticados. Nós temos aqui um exemplo de linguagem não regular muito comum, né? Quando eu tenho essa expressão, onde eu tenho que n é um número positivo, então o meu t vai variar de T1 mais T2 mais T3, né, e incorporando essas sentenças até um Tn mais 1, né, sendo n um número maior do que 1, e T1 subexpressões contidas aí dentro dessa expressão maior. Então, intuitivamente, um autômato formal, né, não pode lembrar que leu n ocorrências, né, um autômato finito, porque a gente não tem uma memória associada a esse autômato. Então, para um certo conjunto lá de ocorrências de símbolos de n, né, para um n qualquer arbitrário, eu não tenho como armazenar essas informações. Para resolver esse problema, nós vamos apresentar uma extensão dos autômatos finitos, que são os denominados autômatos de pilha, que são de grande importância, visto que constituem uma base para a obtenção de reconhecedores para muitas linguagens que ocorrem na prática. Em particular, alguns desses compiladores de linguagens de programação utilizam alguma variante do autômato de pilha na fase de análise sintática. Diferentemente dos autômatos finitos, que não se utilizam da memória auxiliar prevista no modelo genérico, os autômatos de pilha têm o seu poder de reconhecimento estendido quando comparado aos autômatos finitos, justamente pela disponibilidade e pela utilização de uma memória auxiliar, organizada na forma de uma pilha. A pilha de um autômato de pilha pode ser entendida como uma estrutura de dados, como a gente já conhece, de capacidade ilimitada, na qual a máquina de estados é capaz de armazenar, consultar e remover símbolos de um alfabeto próprio, denominado alfabeto de pilha, né? Segundo a convenção usual para as estruturas desse tipo, né? Então, nós utilizamos a mesma estrutura LIFO, que é o Last In, First Out, né? Quer dizer, o último que entra é o primeiro que sai, quanto aos seus demais componentes e características, o autômato de pilha, então, se assemelha a um autômato finito anteriormente estudado. Formalmente, então, o autômato de pilha vai ser definido dessa seguinte forma, através de uma cétupla M, né? Nós vamos chamar dizer que M é um autômato de pilha, e nós vamos ter M composto de Q, sigma, tal, delta, Q0, Z0 e F, onde Q é um conjunto finito de estados possíveis que esse autômato pode assumir. O sigma vai ser o nosso alfabeto finito e não vazio, né, nosso alfabeto de entrada. O tal é um alfabeto finito e não vazio de pilha, né, são os elementos que podem compor a pilha.
O delta é uma função de transição, então nós vamos ter aí o conjunto, todos os conjuntos possíveis, né, de regras formuladas que vão compor, utilizando esses conjuntos que vão compor o delta. O Q0 é o nosso estado inicial, né, dentro de M, então é um dos estados possíveis, quer dizer, ele pertence a Q e vai ser marcado como nosso estado inicial. O Z0 é o símbolo inicial da pilha, então o Z0 pertence ao nosso tal. E o F é o conjunto de estados finais, então ele também está contido dentro do nosso conjunto de estados, porém serão marcados como estados finais do autômato. A configuração de um autômato de pilha, ela é definida pelo seu estado corrente, pela parte da cadeia de entrada ainda não analisada e pelo conteúdo da pilha. A configuração inicial de um autômato de pilha é aquela em que o autômato se encontra no estado inicial, Q0. O cursor se encontra posicionado sob a célula mais à esquerda da fita de entrada e o conteúdo da pilha é o Z0. A configuração inicial para o reconhecimento de uma cadeia W, por exemplo, é representada como o Q0, W, Z0. As possibilidades de movimentação de um autômato de pilha em uma dada configuração são determinadas a partir de 3 informações: do seu estado corrente, o próximo símbolo presente na cadeia de entrada e o símbolo armazenado no topo da pilha. Observa-se, pela definição da função delta, a possibilidade de movimentações em vazio, sem consumo de símbolos da fita de entrada, e também a possibilidade de serem especificadas transições não determinísticas. Nota-se também a obrigatoriedade imposta por essa formulação de consultar o símbolo presente no topo da pilha em toda e qualquer transição efetuada pelo autômato. Após a aplicação de uma transição, o cursor de leitura sofre um deslocamento de uma posição para a direita e o símbolo presente no topo da pilha é removido, sendo substituído pela cadeia de símbolos especificada no lado direito da transição. No caso de transições em vazio, em que não há consulta de símbolo na fita de entrada, a posição do cursor permanece inalterada após sua aplicação. Desejando-se efetuar alguma transição de forma independente do conteúdo do topo da pilha, torna-se então necessário especificar para cada elemento do alfabeto da pilha uma transição que efetue o mesmo tratamento do símbolo de entrada, removendo e reinserindo o mesmo símbolo da pilha, simulando assim uma transição independente do conteúdo da pilha. Havendo 0 elementos em delta nas nossas regras, isso implica que não há possibilidade de movimentação a partir da configuração considerada. Havendo um único elemento, isso significa que há apenas uma possibilidade de movimentação e, portanto, a transição é determinística. Quando todas as transições de um autômato de pilha são determinísticos, disse que o mesmo é um autômato determinístico. Nos casos em que há mais de um elemento em delta no nosso conjunto de regras, isso significa que há mais de uma opção de movimentação a partir dessa configuração. E então a transição é dita não determinística. Havendo pelo menos uma transição não determinística, diz que o autômato de pilha é não determinístico. Como uma generalização das regras livres de contexto, nós introduzimos agora regras sensíveis ao contexto, que também especificam a substituição de um símbolo não terminal único, mas, em geral, requer um contexto para essa aplicação. Ou seja, determinadas partes de uma sentença só serão consideradas válidas se ocorrerem simultaneamente a trechos relacionados, presentes em outras regiões da mesma sentença. Daí a origem do nome de sensibilidade ao contexto. Então, as gramáticas sensíveis ao contexto eliminam a restrição de que o lado esquerdo das regras seja formado por um único símbolo e de que este seja um símbolo não terminal. Então, tais gramáticas admitem qualquer quantidade de símbolos do lado esquerdo, né? Sejam eles terminais ou não terminais.
exigem apenas que o lado esquerdo exista pelo menos um símbolo não terminal e também que do lado direito possua uma quantidade de símbolos não inferior àquela encontrada do lado esquerdo da mesma regra. Então, basicamente, são essas as regras para uma gramática sensível ao contexto. Nós definimos, então, que uma linguagem sensível ao contexto é aquela que possa ser definida através de uma gramática sensível ao contexto. Vamos aí a um exemplo de uma gramática sensível ao contexto. Nós temos, por exemplo, essa gramática chamada de G1, que vai ser composta por essas entradas. Então, eu tenho o primeiro conjunto Azim, Bezim, Cezim, São, Bezão, Cezão, né? Eu tenho também o conjunto de alfabeto Azim, Bezim, Cezim. E aí eu vou ter o conjunto de regras P, que vai dado aí por essas regras aí entre as chaves, e o S, que é o meu estado inicial. Todas as regras dessa gramática, então, satisfazem a condição de possuir pelo menos um símbolo não terminal do lado esquerdo, observem, e uma sequência arbitrária de símbolos do lado direito, porém de comprimento nunca inferior ao comprimento verificado no lado esquerdo da mesma regra. Então, por exemplo, eu tenho um símbolo somente não terminal, né, representado aí pelas letras maiúsculas do lado esquerdo, a segunda, por exemplo, eu tenho São, que implica do lado direito Azim, Bezão, Cezão, né? Então, que é, inclusive, uma cadeia maior do que nós verificamos do lado esquerdo, né? Nós temos uma condição nas seguintes regras que é do mesmo tamanho, né? A cadeia do lado esquerdo e do lado direito, o que não é problema, né? Do lado direito tem que ser do mesmo tamanho ou maior do que do lado esquerdo, tá? E nós verificamos aí, diferentemente das gramáticas livres de contexto, que aí do lado esquerdo nós temos uma combinação, podemos ter uma combinação de símbolos que são não terminais e símbolos terminais combinados, né? Nós temos aí, por exemplo, no desenvolvimento do ponto de partida S, S implica Azim, Bezão, Cezão. Mas se eu for verificar, eu tenho como fazer essa substituição através da regra Azim, Bezão implica em Azim, Bezim. Então, eu vou conseguir fazer o Azim, Bezão, Cezão implicando em Azim, Bezim, Cezão. Mas eu tenho como verificar também, né, a regra de Bezim, Cezão implica Bezim, Cezim, logo eu vou conseguir fazer Azim, Bezim, Cezim, né? Então, eu posso chegar a essa palavra a partir do S, né? Começando, então, ou indo a partir da primeira regra, né? No primeiro caso ali eu utilizei a segunda regra. Na primeira regra eu vou ter que o S implica em Azim, São, Bezão, Cezão. Então, utilizando a regra de baixo, que S implica Azim, Bezão, Cezão, eu posso fazer a substituição. Azim, Azim, Bezão, Cezão, Bezão, Cezão. E aí eu posso continuar fazendo, utilizando essas regras inferiores, fazendo as substituições, até eu conseguir chegar numa cadeia somente de símbolos terminais, né? Então, onde eu teria Azim, Azim, Bezim, Bezim, Cezim, Cezim. São essas variações a partir dessa gramática G1. Uma máquina de Turing pode ser vista como uma máquina que opera como uma fita, na qual, ao contrário dos autômatos finitos e dos autômatos de pilha, pode também se escrever além de ler. O cabeçote de leitura pode movimentar-se da direita para a esquerda. A fita ela é dividida em células que comportam apenas símbolos cada uma e é ilimitada à direita. Além da fita, a máquina possui um registrador para conter o estado atual, um conjunto de instruções, que nada mais é do que uma função de transição, né, da máquina, e uma unidade de controle. Como o cabeçote de leitura pode movimentar-se para a esquerda e a fita não é ilimitada à esquerda, então existe a primeira célula da fita com um símbolo especial, um H, por exemplo, com o propósito de evitar as movimentações do cabeçote para a esquerda de tal célula, né? Tal símbolo não pode ocorrer em nenhuma outra célula da fita.
No início, o registrador da máquina detém o estado inicial e a fita contém a palavra de entrada a partir da sua segunda célula. O restante da fita, com exceção da primeira célula, que possui H, contém somente espaços em branco, ou célula vazia. O cabeçote ele é posicionado inicialmente no primeiro símbolo da palavra de entrada, ou seja, a segunda célula, né? A função de transição da para cada par de elementos E e A, em que E é o estado e A é um símbolo, né? Uma tripla é linha BD, em que linha é o próximo estado, B é o símbolo a substituir A e D é a direção para a esquerda ou para a direita, em que o cabeçote deve se mover. Uma máquina de Turing pode ser usada como reconhecedora de linguagens também, como transdutora. Nesse caso, a máquina de Turing, recebendo uma fita como entrada, uma palavra W, por exemplo, produz na fita a saída respectiva, gerando uma palavra correspondente. Basicamente, isso é o procedimento de um compilador de uma linguagem de programação, que traduz uma linguagem de mais alto nível em uma linguagem de mais baixo nível. E agora eu deixo vocês com um link para um vídeo que utiliza o mesmo simulador da última aula, né, que é o simulador de autômatos, porém agora é uma simulação de um autômato de pilha. Nesse aplicativo também é possível fazer a simulação da máquina de Turing. Testem as duas possibilidades e deixem seus comentários e dúvidas nos fóruns da disciplina no ambiente virtual de aprendizagem. Assim nós encerramos mais uma videoaula. Espero que estejam lendo o caderno didático, participando dos fóruns de discussão e bons estudos e até a próxima aula.